Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nasser. Sou professor de Direito Tributário, professor de Direito Societário, advogado e pós-graduado na área do Direito Tributário. Nesse bloco, nós estaremos vendo a respeito da responsabilidade tributária, especificamente no que diz respeito à questão de espécies, tá ok? Bom, doutores, iniciando o nosso estudo desse bloco, veremos aqui a questão da responsabilidade tributária. Veja que a responsabilidade tributária está prevista lá no artigo 128 ao 138 do Código Tributário Nacional, tá ok? Pois bem, doutores, em regra, o responsável pelo cumprimento da obrigação tributária é do contribuinte, ou seja, aquele pelo qual realizou o fato gerador, tá? Só que acontece, em algumas situações, a legislação ela autoriza que essa cobrança ela seja realizada sobre um terceiro, que seja uma pessoa diferente daquela que efetivamente cumpriu a obrigação tributária. Tá? Então, doutores, dessa maneira, sobre essa explicação, sobre esse pensamento, nós temos as espécies de responsabilidade. E as espécies de responsabilidades previstas na legislação são responsabilidade por substituição, responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros e a responsabilidade por infração. Lembrando que ao final, doutores, das espécies, da explicação das espécies de responsabilidade, nós vamos falar a respeito da denúncia espontânea também, tá ok? Pois bem, iniciando a explicação a respeito da responsabilidade por substituição, nós temos o seguinte, a responsabilidade por substituição, uma formatação, inclusive, que está sendo muito utilizada hoje em dia pelas entidades, principalmente as estatais, no que diz respeito à cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tá? Ela tem como objetivo transferir a responsabilidade do recolhimento do tributo a uma terceira pessoa diferente daquela que efetivamente cumpriu ou que efetivamente realizou o fato gerador. E essa implantação, não é, principalmente no que diz respeito à responsabilidade por substituição, ela tem um objetivo, uma natureza jurídica. Sabe qual é? Evitar a sonegação fiscal. Isso mesmo, doutores. Veja só, para a gente poder entender, vamos acompanhar essa cadeia de produção que eu estou colocando aqui para vocês, onde nós temos, por exemplo, o início da cadeia, através do fabricante, o fabricante que acaba vendendo para o atacadista que vende o seu produto ao varejista e o varejista que transfere o produto ao consumidor final. Pois bem, doutores, observe que sobre essa cadeia de produção, nós temos a ocorrência de fatos geradores, por exemplo, do ICMS, várias vezes incidentes sobre o mesmo produto. Então veja só, o fato gerador do ICMS, ela acontece com a circulação de mercadorias. Ou seja, a partir do momento em que eu circulei, ou seja, troquei de propriedade, eu tenho a obrigação de recolher o ICMS. Pois bem, numa cadeia comum, eu tenho aqui que o fabricante, quando ele vende esse produto para o atacadista, nasce a obrigação e a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS. Por sua vez, quando o atacadista adquire o produto, ele vai revender o produto para o varejista, não é? Ele novamente comete o fato gerador do ICMS. E, mais uma vez, o atacadista precisa recolher o ICMS. O varejista, que por sua vez adquiriu o produto do atacadista e ele vai revender esse produto ao consumidor final, novamente ele tem o cometimento, está sendo realizado nesse momento, o fato gerador do ICMS. Observe-se, doutores, que em 3 momentos nós temos a ocorrência do fato gerador do ICMS sobre o mesmo produto. O que acontece? Para facilitar toda essa operação, o ente público, na verdade, ele instituiu a responsabilidade por substituição na medida em que ele pode escolher alguém desta cadeia para realizar o recolhimento do tributo por todos os outros. Isso mesmo.
Para a gente poder entender melhor, nós temos duas espécies de substituição. A substituição tributária para frente e a substituição tributária para trás. Para a gente poder entender a substituição, vou explicar para vocês a substituição tributária para frente. Olha que interessante. Quando o fabricante ele vende o produto ao atacadista, a legislação ela atribui ao fabricante, ou seja, ao primeiro da cadeia, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, não apenas sobre o fato gerador que ele está realizando, mas também pelos fatos geradores futuros a serem realizados até a chegada do produto ao consumidor final. Isso mesmo. Veja que o fabricante ele vai recolher o ICMS não só por ele, mas também pelas operações que cometeriam o atacadista e o varejista. Veja que para se proceder ou para se viabilizar o recolhimento, o ente público ele criou uma formatação, não é? Onde o fabricante vai adotar uma base de cálculo específica, não é? Na verdade, ela é conhecida como índice sobre valor agregado, não é? Que é uma utilização, que é a utilização dessa base de cálculo, justamente para poder cumprir a responsabilidade por substituição. Então, veja que o fabricante, quando ele está adstrito à responsabilidade por substituição, ao invés de ele utilizar a base de cálculo como sendo o valor de operação, o valor de venda, ele vai utilizar uma outra base de cálculo, que é o valor agregado, o índice sobre o valor agregado, razão pela qual, nesse momento em que ele realiza o recolhimento do ICMS, ele está recolhendo o ICMS por ele e pelas operações subsequentes também. Quando o produto ele chega nas mãos do atacadista, não é? Logicamente que o fabricante ele acabou inserindo o recolhimento do tributo no seu custo, não é? E o atacadista, quando adquire esse produto, ele já adquire com um valor já recolhido. Então o atacadista não precisa recolher o ICMS. E a mesma situação acontece com o varejista. Perceba que toda operação foi incluída nessa operacionalização. Razão pela qual cabe ao ente tributante apenas e tão somente fiscalizar quem? Fiscalizar a fábrica, ou o primeiro da cadeia, não é? Deixando aí, ou não sendo mais necessário a fiscalização que haveria, não é? Ou que incidiria sobre o atacadista e o varejista. Logicamente que essa situação facilitou por demais a fiscalização e, por incrível que pareça, aumentando muito a arrecadação. Algumas inconstitucionalidades já foram elencadas, e até com uma certa razão, sobre esse procedimento, na medida que a obrigação tributária, doutores, ela nasce com a ocorrência do fato gerador. Então a questão que fica é, como pode o fabricante recolher ou efetivar o recolhimento de um tributo cujo fato gerador ainda não aconteceu, não é? Mas essa discussão já foi pacificada, a implantação do sistema da responsabilidade por substituição, ela é válida no nosso ordenamento, razão pela qual hoje, a grande maioria dos produtos acabam estando sujeitos à responsabilidade por substituição. Não é a razão pela qual aí torna a fiscalização e a própria diminuição da sonegação fiscal, não é onde o próprio ente público acaba sendo beneficiado, tá ok? Outra situação também é a substituição tributária que a gente denomina de substituição tributária para trás. O que significa? Significa que o último da cadeia vai acabar recolhendo o tributo pelos demais. Veja que ao invés do primeiro da cadeia, como acontece no fabricante, quem vai recolher é o último da cadeia. No caso, o consumidor final. Olha que interessante. Essa cadeia de produção ela acontece também na telefonia, na energia elétrica. Veja que na energia elétrica, quem recolhe o ICMS, na telefonia, quem recolhe o ICMS é o consumidor final. Quando eu vou pagar a minha conta de telefone no banco, repare que na sua conta de telefone está destacado o ICMS. E no momento em que eu realizo a quitação dessa conta, eu estou quitando concomitantemente, doutores, o valor inerente ao ICMS. Ou seja, eu afasto toda a possibilidade de qualquer sonegação que possa acontecer nas operações anteriores. Então é mais uma formatação construída justamente para se evitar a sonegação, tá ok? Pois bem, doutores,
Então, a questão da substituição tributária ela é aplicada aos tributos indiretos, ou também conhecidos como tributos plurifásicos, e esses a gente acaba se destacando como sendo o IPI, o ICMS, o PIS e o COFINS, tá ok? Então, nesse bloco dedicado à responsabilidade por substituição, ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo.